A primeira e única série que eu tenho para vos falar hoje chama-se American Vandal e conta a história de um rapaz que é acusado de ter vandalizado os carros dos professores do seu liceu. Só que a maneira como esta história é contada é através da perspectiva de um aluno que tenta ou tem uma aspiração de ser um realizador de cinema ou documentarista, e então ele encadeia e filma tudo de forma tão pormenorizada, como se fosse mesmo um crime enorme, gigante, pensado de forma brilhante. É uma sátira pela história em si, pelo modo como está a gozar do mecanismo do documentário. Estão a perceber? Por isso, aqui a cena não é um drama, mas é mesmo a comédia que está subjacente ao modo como a história é contada, que está fenomenal. Eu gostei mesmo muito e vi a primeira temporada assim de um relance, até porque os episódios acho que são relativamente curtos, não sei se é 20 minutos ou 30, já não tenho a certeza. Mas pronto, eu sei que eu vi aquilo assim de forma muito rápida, porque aquilo se digere e se compreende muito facilmente. Depois, a nível de filmes, eu já tinha um filme há muito tempo em lista para ver, mas ia deixando passar o tempo e coisa e tal, e eu penso que ele foi vencedor de alguns prémios, não sei se chegou a ganhar algum Oscar, mas se não ganhou, esteve lá perto. E chama-se Whiplash e é sobre um rapaz, um baterista, que está a estudar numa escola prestigiada de música e que tem pretensões de ser um dos melhores. Vai ser constantemente desafiado pelo seu professor, que também tem uma prestação incrível. Ele tem que desempenhar o papel do tirano, do mau, e às vezes torna-se um bocado forçado, abusado, no sentido não do ator, mas do papel em si, da ideia de que possa existir pessoas assim, porque existem, e isso causa algum receio, mas ao mesmo tempo uma pessoa pergunta-se, se calhar se ele não existisse, ele poderia não ascender ao seu potencial em bruto, mas ao mesmo tempo uma pessoa pergunta até que ponto é que é preciso ele ficar a sangrar e a fazer mil e uns esforços tipo, quase desnecessários, porque se ele era mesmo bom e se ele treinasse, ele não precisava de ser tratado abaixo de cão. Por isso, coloca assim, pelo menos a mim, colocou assim uma espécie de pergunta dúbia no ar, mas leva-nos a pensar e isso é bom, e ao mesmo tempo é um filme que está repleto de música e música super agradável. Se vocês virem, vocês vão ser bem dispostos do filme, tenho quase certeza. E o segundo filme que eu tenho para vos falar é Sonata de Outono, do Ingmar Bergman, e este é um filme de 78, assim um bocadinho mais antigo, comparativamente ao Whiplash, mas foi um filme que eu também adorei bastante. Agora ando a tentar cada vez ver mais filmes antigos e este, embora não se enquadre propriamente nos clássicos do Ingmar Bergman, mas foi até agora o filme que eu mais gostei dele, esta Sonata de Outono, porque trata a história de uma rapariga que tem uma relação um pouco conturbada, um pouco é dizer pouco, tem uma relação bastante conturbada com a mãe. Eu adorei uma cena, especialmente uma cena em que elas estão sentadas ao piano e em que a filha está a tocar, mas depois é como que sente que não é suficiente para a mãe, e a mãe é como que quase que não a quer comentar muito para não a sentir fazer mal, mas no fundo sabe que aquilo que ela acabou de tocar ela é capaz de fazer 3.000 vezes melhor, e depois a filha insiste para ela tocar, e quando a mãe toca é quase como no final dela acabar de tocar há um silêncio, e realmente nota-se uma diferença nos dois modos de tocar, e se calhar para quem não tem uma sensibilidade tão afiada não vai achar aquele momento nada extraordinário, mas eu fiquei tipo colado naquele momento ao ecrã à espera, porque só a música é belíssima, é linda mesmo, e depois o desenrolar desse dia para o seguinte é muito, muito bom. Só que lá está, é um daqueles filmes mais filosóficos, a maior parte das pessoas talvez não goste, mas
eu gostei, sem dúvida, muito, e acho que quem realmente gosta de cinema é imprescindível ver este filme, a sério, porque estava... Eu não quero estar a dar spoilers, mas num filme destes também não dá propriamente para dar, porque mesmo que eu diga alguma coisa, só vendo é que uma pessoa consegue sentir aquilo que a câmara nos mostra. Mas é um filme mesmo extraordinário, para além das personagens, não é? Das atrizes em si. Os textos, está tudo muito bem escrito e realmente faz-nos sentir alguma raiva. Há também alguns flashbacks que nos fazem compreender de onde é que vem tanta angústia, de onde é que vem tanta raiva acumulada da parte da filha para com a mãe, e eu achei que foi um filme muito bem conseguido, embora o final não seja propriamente dos mais satisfatórios, no sentido em que a sensação de conforto não é muito grande, não se sente que está algo plenamente resolvido, porque não ficou. Saindo agora um bocadinho da Suécia e voltando-nos aqui para os nossos vizinhos ao lado, da Espanha, falo-vos de Pedro Almodóvar, porque eu vi alguns filmes, muitos filmes dele ultimamente, e tenho adorado. Tenho visto com o meu pai e ele também tem... Ele quase todos os dias me pergunta: vamos ver mais um filme do Pedro Almodóvar? Porque ambos ficámos muito fãs dele e por acaso eu não conhecia o trabalho e agora adoro. Temos visto especialmente os filmes da terceira fase dele, que são essencialmente dramas e que nota-se um amadurecimento maior da técnica dele, do modo de filmar, da própria narração, do modo de contar a história. E os filmes que eu vos vou falar, dos quais eu gostei mais, foram Julieta, A Pele que Habito e Abraços Rotos. Vamos começar pelo Na Pele que Habito, que foi o primeiro que eu vi. Este filme fala, ou melhor, contextualiza-nos inicialmente numa dimensão científica, numa situação em que os transplantes de pele parecem estar cada vez a evoluir mais, e mostra-nos um cientista que está a cuidar de uma paciente, só que aquela paciente está em condições muito especiais. Por isso, logo aí, deixa-nos com o bicho atrás da orelha, a tentar compreender o que é que se passa, porque é que ela está assim num sítio fechado, e quem é ela, quem é que é essa mulher misteriosa. E este filme dá tantas voltas, mas tantas voltas, vocês não me fazem ideia. Mesmo o modo como acabou foi simples, mas muito bom. E se gostam de dramas, vejam este filme, não se vão arrepender. Este é um bom filme dramático, quer queiram, quer não. Isto não é um romance, nada disso. Isto é um drama puro e duro, mas que é bom para valer, é mesmo bom. E se também gostam de filmes que tenham alguma componente científica à mistura, tanto melhor. O segundo filme de Almodóvar que tenho para vos falar é de 2009 e chama-se Abraços Rotos. Este filme retrata a história de um cineasta que se chama Matthew Blanco, mas que após um acidente trágico que o deixou cego, passa a querer chamar-se apenas Harry Kane. Ele quer esquecer a sua vida passada, não quer pensar mais, daí fingir, na verdade, como se tivesse morrido e fosse outra pessoa completamente diferente. No entanto, ele continua a escrever filmes com a ajuda de um rapaz e a determinada altura acontece algo que o vai fazer relembrar-se da sua vida passada antes do seu acidente. E é a partir daqui que tudo se torna interessante. Sim, envolve romance, envolve alguma disputa, por assim dizer. Pelo que eu vos estou a contar, não parece nada de especial, mas acreditem, vão por mim, vão de mente aberta e apreciem o filme da maneira como ele vos surge e vão ver que ele vos vai surpreender. E por fim temos o filme Julieta, de 2016, é dos mais recentes de Almodóvar, se é que não é o último,
e é um filme também dramático, como os outros dois, por isso, se não gostam de dramas, podem passar esta parte à frente, mas eu realmente adorei estes dramas dele e este especialmente. E o que acontece é que esta mulher, Julieta, já tinha a sua vida, ela tem cerca de 40 e tais anos e já tinha a sua vida minimamente organizada. Ela tinha um namorado e tinham decidido ir viver para Portugal. Estavam prestes a partir quando, um dia antes de se irem embora, ela encontra alguém na rua que a fez recordar de algo que nós ainda não conseguimos perceber bem o que é que se passou. Ela fala-lhe que viu a filha dela, que esteve com ela e nesse momento tudo muda. Julieta, ao ouvir falar da sua filha, fica intrigada e já não vai para lado nenhum. E aí o filme começa. Aí o filme faz-nos recapitular, faz diversos flashbacks no seu passado, desde momentos em que a filha era criança, e faz-nos uma viagem pelo tempo que nos mostra o que é que se passou. Há um vazio na vida de Julieta que parece não ter um preenchimento e para o qual, nesse momento em que ela encontra essa rapariga na rua, ela sente que a sua vida não pode ir para Portugal, ela tem que resolver alguma coisa primeiro na sua vida para conseguir continuar com ela mesma, e é aí que nós vamos ficar a perceber o que é que se passou. Se gostam de coisas com mistério, que tenham uma lógica e que queiram compreender o porquê daquilo estar a acontecer, então vejam este filme. Se bem que ela é uma parte que não é assim muito lógica, mas há coisas na vida que também não são assim lógicas e nesse aspecto está muito bem conseguido, porque consegue captar essa frustração que por vezes sentimos na vida e que não dá para mudar porque as coisas simplesmente acontecem assim. O próximo filme é um filme também que eu já queria ver há tanto tempo e que ainda não tinha visto, não sei porquê, mas agora tornou-se um dos meus filmes verdadeiramente preferidos. Este filme está lindo. E vocês sabem aquelas histórias que os nossos pais nos costumam contar para nós adormecermos? Seja mesmo através de um livro em que nós vamos vendo as imagens, seja simplesmente contado de boca? Esta é uma história desse género. É uma história com narrador que nos leva para um mundo aparentemente mágico, porque só pode ser mágico este mundo para as coisas acontecerem como acontecem, com as coincidências que acontecem, mas que nos encantam e nos deixam entrar numa fantasia que nos enleva e nos embala a cada momento. Este filme é O Fabuloso Destino da Amélie, ou só Amélie, depende. E é um filme francês, é um filme de 2002, e é um filme tão agradável. A música, já todos sabemos, é fabulosa, mas há toda a história, o modo como está encadeado, os vários pequeninos acontecimentos que simultaneamente têm uma componente cómica e simultaneamente têm uma componente romântica. Está tudo tão bem interligado, tudo tão bonito e tão agradável, a sério. Vocês têm que ver, se vocês gostam de histórias fantasiosas, que tenham alguma piada, mas ao mesmo tempo vos levem por outro mundo mágico, que não seja a realidade que nós estamos habituados a ver, que é sempre tão triste e chata, como os filmes que eu mencionei anteriormente, que eu adorei, mas que são um pouco mais tristes e podem nos deixar angustiados no final de ver. O que não é mau, porque às vezes são catárticos. Mas este filme que agora vos estou a falar, da Amélie, é um filme para esquecer, para entrar dentro do jogo, ou seja, para nos deixarmos levar por essa história que nós sabemos, claro que é irreal, claro que é impossível, da maneira como está a ser tão ingênua, mas ao mesmo tempo tão agradável.
é que eu não tenho outras palavras para descrever senão agradável, uma lufada de ar fresco. Eu gostei muito. E não sejam preconceituosos por causa da língua, porque isso não tem nada a ver. Está lindo. Vejam. A sério. E por fim, porque este vídeo já está a ficar gigante, temos uma trilogia romântica, digamos assim, que eu adoro. E já tinha visto o primeiro filme há muito tempo, mas decidi, como ainda não tinha visto os outros dois, decidi vê-los os 3 seguidos outra vez. E outra vez o primeiro. E esta trilogia é a trilogia do Antes do Amanhecer, que eu acho uma trilogia belíssima e que também toda a gente devia ver, pelo menos se vocês são uns românticos, deveriam ver, porque esta é a definição do romantismo, no seu sentido literal e filosófico também. Basicamente, o Antes do Amanhecer retrata a história do Jesse e da Céline, que se conhecem num comboio em direção a Viena. A Céline é francesa e o Jesse é americano. E eles automaticamente, quando começam a falar, há um clique, há uma química que é inegável e as suas conversas são extremamente interessantes. Eles têm diálogos que vão fluindo de um assunto para o outro, mas que não são de todo forçados e que fazem sentido, e tudo isso num encadeamento espontâneo, que claro que não é espontâneo, mas que parece tudo super espontâneo. Eles vivem a história de um amor que provavelmente não vai continuar, porque eles passam apenas um dia juntos e nesse mesmo dia têm que se despedir e combinam encontrar-se passado 6 meses, se não me engano, num ponto que eles definem, porque naquela altura não existia telemóveis, não existia essas coisas, portanto se as pessoas marcavam mesmo uma data, uma hora, era para cumprir ou a promessa seria quebrada. E o segundo filme dá-nos acesso a essa resposta, se realmente eles cumpriram com a promessa, se não cumpriram com a promessa. Todas as histórias de todos estes 3 filmes são passados com estas personagens que vão envelhecendo à medida que o tempo passa, realmente de forma real mesmo, literalmente, de anos para anos. O primeiro foi feito em 1995, o segundo em 2004 e o terceiro em 2013, se não me engano. E se gostam mesmo, no geral, de um bom filme, estes 3 são de alta categoria. Por isso, estes foram os filmes e estes foram os favoritos que eu vos quis falar neste mês de setembro. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão de algo que eu tenha mencionado ao longo destes vídeos, digam-me nos comentários, eu gostaria imenso de saber. Se gostaram deste tipo de vídeo, não se esqueçam de pôr um gosto, isto é sempre a mesma coisa, mas a sério, eu preciso disso para saber se vocês realmente gostam ou não gostam, se devo continuar a fazer estes vídeos ou não, se vale a pena, se não vale. Por isso, digam qualquer coisa e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!